sempre esteve intimamente ligado ao turismo, ou pelo menos tem relação muito próxima com esse. Desde os princípios da fotografia, quando ela substitui a pintura como principal forma de demonstrar a imagem de maneira ultra realista, seja de paisagens, lugares e pessoas, eram tiradas fotos de lugares distantes, inóspitos e longínquos, demonstrando peculiaridades e esquisitices destes locais. O fantástico e maravilhoso era um atrativo para a grande maioria do mundo civilizado, em pleno século XIX, pois viajar para estes lugares, nesta época, era para poucos e afortunados. Ao longo de quase 200 anos de história da fotografia, ela teve muitos significados e ressignificados, mudando de geração em geração. Hoje, ela parece ter um significado cada vez maior na sociedade que vivemos. É a sociedade do espetáculo por Guy Debord. Segundo ele, a sociedade do espetáculo era uma crítica ferrenha e radical a todo e qualquer tipo de imagem que leve o homem à passividade e à aceitação dos valores pré-estabelecidos pelo capitalismo. Servindo-se de eufemismos, Debord afirma que toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação. A sociedade do espetáculo é o próprio espetáculo, a forma mais perversa da sociedade do consumo. O mundo movido através do seu processo de formação de aparências e pseudo-identidades, que muitas vezes não condizem com a realidade, se assemelha muito com o processo de ascendência das redes sociais como das principais formas de comunicação da atualidade. A fotografia e a imagem como ferramentas essenciais na construção desse. Mas o que o turismo tem a ver com isso? Simples. Fotos e viagens são um dos principais artifícios para sobreviver nesse mundo cada vez mais digital e imagético. A viagem em si acaba sendo botada de lado, em detrimento de se conseguir algumas curtidas e likes nas redes sociais. Hakon Larsen, em seu trabalho titulado Will You Take My Picture? Some Reflections on the Relationship Between Photography and Tourism, em português, Você irá tirar uma foto de mim? Algumas reflexões sobre as relações entre fotografia e turismo, analisa profundamente a obsessão que os turistas têm da foto e registro do momento, partindo do princípio da origem da fotografia como ferramenta científica para hoje, como simples elemento recreativo. O texto cita, entre outros, Uri e Susan Sontag, pesquisadores conhecidos da área que buscam esclarecer certos fenômenos que ocorrem entre turismo e fotografia. Tanto a viagem como a posse e o uso de uma câmera fotográfica são comuns à maioria das pessoas do mundo ocidental de hoje. Ser turista é uma das características da experiência moderna. Não viajar é como não possuir um carro ou uma boa casa. Tornou-se um marcador de status nas sociedades modernas. A maioria das pessoas traz sua câmera quando vai de férias, e parece que é aí que os fotógrafos amadores tiram a maior parte de suas fotos. Fotografias irão oferecer evidências indiscutíveis de que a viagem foi feita, que o programa foi realizado, que a diversão foi realizada. De acordo com Susan Sontag, a fotografia tem a mesma função para pessoas de diferentes estratos sociais quando em férias. Já fotografias preenche a mesma necessidade para os cosmopolitas que acumulam fotografias troféus de sua viagem de barco pelo Nilo, ou seus 14 dias na China, como faz para o turista de classe média baixa que tiram fotos da Torre Eiffel ou das cataratas do Niágara. Todos eles estão a recolher provas de sua presença nesses espaços. Para um turista de classe média baixa ou de trabalho é tão emocionante estar em Paris quanto para um jovem viajante instruído estar no Vietnã. Mas parte da emoção existe na expectativa de mostrar as fotos aos amigos e familiares após o retorno e desfrutar de seu entusiasmo e inveja. Aparentemente, as fotografias tornam-se um pouco mais importantes do que as próprias experiências, e pode-se dizer que as pessoas vão de férias para tirar fotografias. A primeira coisa que você pensa ao ver uma imagem famosa é reproduzi-la tirando uma fotografia. Uma forma de certificar a experiência, tirar fotografias, também é uma forma de recusá-la. Limitando a experiência a uma busca pelo fotogênico, convertendo a experiência em uma imagem, uma lembrança. A viagem torna-se uma estratégia para acumular fotografias. Mesmo os viajantes independentes e exploradores que saem das trilhas mais tradicionais conhecidas, como, por exemplo, o Sudeste Asiático, para ter uma experiência pura, tendem a trazer sua câmera porque precisam de provas a seus amigos, e assim mesmo que realmente tiveram uma experiência pura. Susan Sontag qualifica o desejo de ter experiência e traduz no desejo de tirar fotografias. Quando você olhou através de fotografias tiradas em férias várias vezes, os momentos capturados nessas fotografias tornam-se as coisas que você se lembra.
E a memória baseada em imagens que você tem de um evento não é necessariamente a maneira como as coisas foram realmente vivenciadas. Em última análise, ter uma experiência torna-se idêntico a tirar uma fotografia dela. Em outro artigo, Brian Garreau, Understanding the Relationship Between Tourism Destination Imagery and Tourist Photography, em português, compreendendo a relação entre o imaginário dos destinos turísticos e a fotografia turística, concebe como imaginária a construção de imagens sobre certas localidades instiga o turista a ir visitar determinados locais. A imagem criada na consciência do indivíduo é o principal chamariz para atraí-lo a tais lugares. No que, sem dúvida, se tornou a teorização clássica do turismo na sociedade contemporânea, The Tourist Gaze, Urey, examina a relação íntima entre o turismo como sistema de produção e a fotografia como prática turística. Urey desenvolve o paradigma do olhar do turista como um dos meios de compreender a forma como o turismo é produzido e reproduzido como um fenômeno socialmente construído. O olhar turístico é elaborado com um particular modo de ver. O mundo que é imposto aos turistas é essencialmente condicionado pelas imagens criadas para os destinos turísticos pela indústria do turismo. A motivação fundamental dos turistas que viajam para tais destinos, então, é para contemplar as panorâmicas, paisagens, edifícios, pessoas e outras manifestações de lugar que foram levados a esperar, encontrar, através de exposição a representações visuais vinculadas em anúncios turísticos, emissões televisivas, filmes, livros de viagens e postais ilustrados. Muitas vezes, as coisas que são apresentadas assumem status icônico. As casas do parlamento e a cabine telefônica vermelha no Reino Unido, o canguru vermelho na Austrália, a Estátua da Liberdade e o cowboy nos Estados Unidos. É o contínuo da reprodução e a recirculação de tais fotografias e imagens, tanto as icônicas quanto as cotidianas, que perpetuam o olhar do turista na sociedade. O turismo é essencialmente sobre lugares de consumo, segundo Hausdorff e Larsen. Embora escritores como Garlick tenham argumentado que Urey discute a fotografia apenas como exemplo de influência alusiva ao olhar do turista, outros argumentam que as práticas de fotografia turística são absolutamente fundamentais para a noção de olhar turístico. Cornelissen, por exemplo, salienta a importância do turismo nas organizações de marketing, como agentes no agrupamento e apresentação dos significantes do lugar em que o olhar do turista é dirigido. A indústria do turismo apresenta esses sinais por meio do imaginário e particularmente da fotografia que utiliza nas suas brochuras e outros materiais de marketing. Jenkins, por sua vez, não argumenta só que essas representações fotográficas inspiram a visita de um turista a um destino, mas também que tirar fotografias constitui um dos principais focos de atividade da empresa turística. Fotografias pessoais também fornecem provas de que o turista realmente visitou o destino e talvez fez certas coisas enquanto eles estavam lá, quando as férias histórias são contadas mais tarde. Dessa forma, as fotografias dos turistas reforçam o olhar turista que foi criado pela indústria do turismo e, ao fazê-lo, ajuda a perpetuar uma imagem atraente para o destino. Tais ideias podem ser vistas na discussão de Urey em O Olhar Turístico, sugerindo que a posição da fotografia na reprodução do olhar do turista é, na verdade, mais um elemento proeminente na sua teoria do que alguns escritores fariam para acreditarmos. Na verdade, Urey escreve isto. A fotografia está intimamente ligada ao olhar do turista. As imagens fotográficas organizam nossa antecipação, o devaneio sobre os lugares onde nós podemos contemplar. Quando estamos longe, gravamos imagens do que temos visto. E a nós, cabe escolher onde ir para capturar lugares em filme. A obtenção de imagens fotográficas, em parte, organiza as nossas experiências como turistas. E as nossas memórias dos lugares são em grande parte estruturadas através de fotografias, imagens e o texto, principalmente verbal, que tecemos ao redor de imagens quando são mostradas aos outros. O olhar do turista, portanto, envolve irredutivelmente a rápida circulação de imagens fotográficas.